Bem-vindos, apaixonados do Tubeflix. Você quer mais romances quentes como esse? Se a sua resposta for sim, digita nos comentários o sim, e faremos muito mais para você. Se prepare, a história de hoje já irá começar. Eu estava de joelhos, não por amor, mas por necessidade. Ele apareceu como um predador interno caro, oferecendo exatamente o que eu precisava: dinheiro. Mas em troca, eu teria que ser dele. Inteira. Assinei sem ler. Agora, cada noite ao lado desse homem perigoso me consome. Ele não me toca como uma esposa. Ele me possui como se meu corpo fosse uma promessa eterna. Eu deveria fugir. Mas estou viciada no gosto do seu controle. A sala estava silenciosa demais para alguém prestes a vender a própria liberdade. Ele estava ali, sentado em uma poltrona de couro, terno escuro, abotoaduras de ouro e olhos que pareciam atravessar qualquer resistência. Havia algo cruelmente belo naquele homem. Cruel, porque ele sabia exatamente o poder que tinha. Belo porque era impossível não notar. Você está pronta? Perguntou com a voz baixa, mas firme. Não tenho escolha, tenho? Eu precisava daquele dinheiro. Minha irmã estava no hospital, e os custos só cresciam. O desespero me trouxe até aqui, até esse arranjo absurdo. Casar com um bilionário por contrato. Um casamento sem amor, sem promessas, apenas interesses. Ele se levantou devagar, pegou um envelope preto sobre a mesa e o abriu com precisão cirúrgica. Tirou de dentro um contrato grosso com páginas numeradas e termos marcados em vermelho. Leia se quiser, mas isso não muda. Nada. Você assinando ou não, eu escolho outra. O tempo é o único luxo que não posso comprar, ele disse, se aproximando. A arrogância dele me feriu, mas também me enredou. Havia algo naquele homem que me fazia querer desafiá-lo e, ao mesmo tempo, me render completamente. Peguei a caneta. Se eu assinar, o que acontece depois? Minha voz saiu trêmula. Você vira minha esposa, aos olhos do mundo. Dentro dessa casa você pertence a mim. E se eu quiser ir embora? Você não vai querer. Minhas mãos suavam, mas assinei. 1, 2, 3 vezes. Quando terminei, ele recolheu as folhas com calma, como quem sela um destino. Está feito, murmurou. Eu esperava um gesto de civilidade, um aperto de mão talvez. Mas em vez disso ele se aproximou mais, alto, quente, imponente. Parou a poucos centímetros de mim. A partir de agora, você não fala com a imprensa, não sai sem escolta, e não questiona minhas decisões. Você quer uma esposa ou uma prisioneira? Retruquei. Seus olhos escureceram. Por um segundo, achei que ele fosse sorrir. Mas o que vi foi muito mais perigoso. Desejo contido. Eu comprei o papel. O resto é questão de tempo. Virei o rosto, tentando recuperar o ar. Mas já era tarde demais. A partir daquele momento eu sabia. Não importava o que estivesse escrito no contrato. Ele não queria apenas uma esposa de fachada. Ele queria me dominar por completo. E o pior? Parte de mim já estava cedendo. A limusine esperava na porta. A mansão onde eu moraria, nossa, casa, supostamente, ficava afastada da cidade, cercada por portões altos e seguranças que pareciam mais soldados. Dentro do carro, ele não falou nada. Apenas observava. E eu fingia que não sentia o olhar dele na minha pele. A mansão era um espetáculo. Mármore, escadas curvas, lustres de cristal. Tudo era impecável. E frio. Como ele me guiou até um quarto. O meu. Este é o seu. Espaço. Eu dormirei em outro quarto. Por enquanto. Sua voz tinha algo de ameaça velada. Mas não se acostume com a distância. E então ele saiu, me deixando sozinha, ou quase sozinha, porque aquele olhar dele ainda me queimava por dentro. Os dias seguintes passaram como um sonho estranho, luxuoso, silencioso e vigiado. Eu estava cercada de beleza,
mas me sentia aprisionada. A mansão tinha mais de 30 cômodos, jardins perfeitamente podados, uma piscina de borda infinita, uma biblioteca com cheiro de couro antigo. Mas nenhum daqueles luxos disfarçava a verdade. Eu não estava ali por escolha. "Bom dia, senhora", disse uma empregada sorridente ao me servir o café. "Não sou senhora de ninguém", respondi, mais para mim do que para ela. Mas ele me tratava como propriedade, como um bem valioso que ele tinha comprado. Nunca agressivo, nunca carinhoso. Ele era meticulosamente perigoso. Leonard Black. Esse era o nome dele. O bilionário das manchetes. O magnata que fazia CEOs tremerem e mulheres suspirarem. E agora, ele era meu marido por contrato. Ele passava os dias em reuniões, videoconferências e viagens de helicóptero. À noite, retornava. E andava pela casa como uma tempestade silenciosa. Nessa noite, algo mudou. Ouvi passos decididos no corredor, fortes demais para serem de alguém da equipe. Meu coração acelerou. A porta se abriu sem aviso. Era ele. Terno cinza escuro impecável, colarinho aberto, olhos intensos demais para a hora. "Preciso falar com você", disse entrando sem pedir permissão. Não sabia que eu tinha escolha. Retruquei de pé ao lado da janela. Ele ignorou a provocação. "Amanhã teremos um jantar com acionistas. Você vai comigo. Quero que esteja deslumbrante." "E se eu recusar?" "Você não vai. Mas se quiser fingir que tem poder sobre essa situação, vá em frente." Ele se aproximou. Devagar. Cada passo parecia absorver o ar do quarto. Quando parou diante de mim, estava perto demais, como se quisesse testar meus limites. "Por que eu?" perguntei num sussurro, dentre todas as mulheres do mundo. "Por que me escolher?" Ele me olhou por um segundo longo demais. Um olhar que escorregou da minha boca até o decote do hobby de seda que eu usava. Seus olhos escureceram. "Porque você me intriga", respondeu. "Você tem fogo, mas ainda não sabe o quanto pode queimar." Após essa fala, ele começou a sorrir e me olhar como se eu fosse um banquete. Engoli em seco. O silêncio entre nós era denso, carregado de tensão elétrica. "Isso aqui é uma prisão", sussurrei. "Não." Ele levantou o queixo. "Isso é um palácio. O problema é que você ainda não aprendeu a gostar de ser rainha." E então, ele fez algo inesperado. Levantou a mão como se fosse tocar meu rosto, mas parou a milímetros da minha pele. A eletricidade do gesto me fez estremecer. "Boa noite", disse, virando-se e saindo do quarto como se nada tivesse acontecido. Mas algo aconteceu. Meu corpo sabia. Meu coração sabia. Aquele homem não queria só controle. Ele queria despertar algo em mim. Algo que eu não sabia se conseguiria conter. Ele era muito lindo e charmoso, e eu não queria que os meus instintos femininos notassem isso. Fui dormir, mas a imagem daquele homem charmoso e cheiroso não saía da minha mente. Na manhã seguinte, vesti o vestido que a estilista mandou. Vermelho, justo, quase ofensivo. Quando desci as escadas, ele estava me esperando na base, e quando me viu, sua expressão mudou. Rápido, contido, mas eu vi. Desejo. Ele estendeu o braço. Eu hesitei. Então aceitei. Naquele dia, ao pisar no tapete vermelho, ao lado de Leonard Black, entendi o papel que deveria cumprir. A esposa perfeita. A festa havia acabado. Aquelas pessoas olhavam para mim admiradas. Quem é ela? E alguns dos acionistas pareciam lobos famintos, prontos a me devorar. Mas o calor só começava. Leonard fechou a porta da mansão atrás de nós. O som seco ecoou pelos corredores como um aviso. Estávamos sozinhos, e o que havia sido um teatro social agora era pura tensão, crua e impiedosa. "Você estava linda esta noite", ele disse com a voz baixa, rouca. "Perigosa até. Foi você quem mandou o vestido", respondi, girando devagar sobre os saltos,
deixando que ele visse as costas nuas e o tecido vermelho colado às minhas curvas. E eu me odeio por isso. Ele se aproximou como um predador. Porque agora cada olhar que lançaram em você é uma dívida que eu quero cobrar. Seu dedo roçou minha cintura sem tecido, subindo com lentidão. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Um arrepio, um suspiro, um desejo que queimava sob a pele. Leonard, diga que quer. Só isso. E eu paro de fingir. Fingir. Claro, aquela guerra entre nós nunca foi sobre poder. Era sobre controle do desejo. E eu estava cansada de lutar. Quero. Sussurrei quase sem ar. Ele era lindo demais. E aquele perfume amadeirado me hipnotizava. O que veio depois foi inevitável. Ele me puxou pela cintura com força, como se cada segundo de espera tivesse sido um castigo. Sua boca encontrou a minha com urgência. Um beijo, faminto, bruto, de alguém que se conteve por tempo demais. Nossos corpos colidiram como tempestade e trovão. Nada suave, nada delicado. Era necessidade. As mãos dele deslizaram pelas minhas costas, descendo até a curva do meu quadril. Me ergueu sem esforço algum e me carregou até o quarto, como se eu fosse leve feito brisa. Mas o desejo era pesado. Ele trancou a porta com o pé e me deitou na cama com os olhos flamejando. Ainda dá tempo de fugir. Ele provocou, enquanto seu corpo pairava sobre o meu. Tarde demais, murmurei, puxando-o de volta para mim. Seus lábios exploraram meu pescoço, meu ombro, cada pedaço de pele exposta como se gravassem seu nome em mim. E eu deixei, porque pela primeira vez eu não me sentia prisioneira. Me sentia desejada, admirada, tomada. A cada toque dele, meu corpo gritava por mais. O Palácio Dourado agora era um templo de prazer. As paredes pareciam vibrar com nossos suspiros, nossos beijos intensos, nossas mãos entrelaçadas. As roupas desapareceram entre carícias e o mundo desapareceu com elas. Ele me olhou com os olhos escuros de desejo. Nunca toquei alguém como estou tocando você. E eu nunca me entreguei assim. Não era mentira. Era rendição. Quando ele me possuiu, não foi só com o corpo. Foi com tudo. Olhar, presença, domínio. E eu me desfiz ali, entre lençóis de cetim e promessas que não precisavam de palavras. Horas depois, estávamos deitados, nossos corpos ainda entrelaçados. Eu encarava o teto, ofegante, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Ele virou-se de lado, me puxando para seu peito. Você me deixa fora de controle, ele disse com a voz arranhada. Você me comprou, mas não pode controlar o que sente por mim. Rebati, sem pensar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então, sua mão acariciou meus cabelos. Talvez você tenha razão, e é exatamente isso que me apavora. Ali, naquele quarto escuro pela primeira vez, vi rachaduras no Homem de Ferro. Nos dias que seguiram, algo mudou. Ele não era mais apenas o homem do contrato. Era o homem que me fazia corar com um olhar, que me desejava antes mesmo de me tocar, que me fazia sorrir, mesmo sem saber. E eu estava me apaixonando, me entregando, mesmo sabendo que aquele contrato ainda estava entre nós, mesmo sem saber se o que ele sentia era real ou apenas mais uma jogada dele. Mas cada vez que ele me tocava, eu esquecia o mundo, esquecia quem eu era antes dele, e desejava ser dele, por vontade, não por papel assinado. O problema? Leonard também estava mudando. E quando um homem como ele muda, o mundo ao redor começa a desmoronar. Leonard nunca foi um homem comum, e eu já deveria saber que, com ele, nada viria sem consequência. Depois, da noite em que nos entregamos, tudo mudou. Ele passou a me olhar como se eu fosse a única coisa que existia no mundo. Me tocava como se quisesse me tatuar em sua pele.
Me beijava com uma sede que fazia meu corpo se curvar inteiro por ele. Mas junto com o carinho, veio o controle. A partir de hoje, nenhum funcionário da casa fala com você sem minha permissão. Ele falou enquanto me servia o café da manhã. O quê? Isso é loucura? Não, isso é proteção. É posse, Leonard. Ele se inclinou sobre a mesa, os olhos presos aos meus. Exatamente. Aquela palavra me arrepiou. Não de medo, mas de algo mais sombrio, mais viciante. Comecei a notar os limites, as fronteiras invisíveis que ele desenhou ao meu redor. Seguranças me seguindo a cada passo, telefonemas interceptados, um motorista que nunca me deixava sozinha nem por um segundo. E mesmo assim, parte de mim se sentia segura. Pertencer a ele era como viver em uma prisão de ouro, onde cada toque era fogo e cada beijo. Um grito silencioso de "Você é minha". Mas foi numa tarde ensolarada que tudo explodiu. Estava no jardim, lendo, quando um dos novos jardineiros, um rapaz jovem e educado, se aproximou para perguntar se eu queria sombra na área das rosas. Nada demais. Mas Leonard viu de longe. Em segundos, ele atravessou o jardim como uma tempestade. Entre. Agora. Ele ordenou segurando meu braço com força controlada. Leonard, ele só me perguntou. Eu vi. Seus olhos estavam escuros, duros. Eu não admito que nenhum homem olhe para você como se tivesse chance. Subimos as escadas em silêncio. Quando chegamos ao quarto, ele me encarou por longos segundos. Você não entendeu ainda, não é? O quê? Que você é minha, não por contrato, mas porque meu corpo, minha alma, meu inferno inteiro grita por você. Ele me beijou com raiva, com intensidade, com ciúmes, como se quisesse apagar qualquer rastro de outro olhar sobre minha pele. E eu deixei. Porque no fundo, eu também estava viciada nele. No cheiro, no gosto, no toque, no perigo de amá-lo. Ele parecia uma fera selvagem querendo marcar território. O ciúme daquele homem transformava ele em um homem faminto, doce, dominador. 1, 2, 3, 4 vezes ele me amou naquele quarto, e ele fazia questão de me dominar, se ser uma fera solta, de colocar as suas mãos grandes e quentes em mim. Tudo era muito diferente, mas eu não poderia negar que estava amando viver essas cenas. Mais tarde, naquela mesma noite, depois de tudo, ele se deitou ao meu lado e ficou em silêncio. Você não confia em mim? Perguntei, encarando o teto. Eu não confio em mim mesmo quando se trata de você. Ele estava obcecado por mim. Fechei os olhos, sentindo o peso de sua respiração aos poucos. Leonard não era mais o homem que me comprou. Era o homem que estava se perdendo por mim. E eu, por ele. Mas onde isso ia nos levar? Se até o desejo dele estava começando a se parecer com loucura. A noite estava calma, mas o ar carregava uma tensão diferente. Leonard estava estranho desde o jantar, silencioso, inquieto, como se travasse uma guerra interna. Eu o observava enquanto ele se servia de uísque, as mangas da camisa arregaçadas, os músculos tensos, como se segurasse algo prestes a explodir. Você está bem? Perguntei, sentada no sofá da sala de estar, ainda vestindo o hobby fino que ele deixava no meu quarto. Ele me olhou com uma intensidade que me atravessou inteira. Seus olhos estavam diferentes, menos ferozes, mais quebrados. Vem comigo, ele disse. Sem questionar, o segui. Subimos até o terraço do Palácio Dourado, onde a cidade parecia dormir sob nossos pés. O vento bagunçava meu cabelo, mas eu não me importava. Tudo em mim estava focado nele. Leonard ficou alguns segundos em silêncio, olhando as luzes ao longe. Então, finalmente falou. Eu comprei você porque queria controle. Pensei que se pudesse escolher a mulher ideal, do meu jeito, tudo seria simples. Frio. Calculado. Engoli em seco, o coração batendo acelerado.
Mas você me tirou o controle, Evelyn. Meu nome em seus lábios saiu como uma oração, rouca e sincera. Eu nunca planejei me apaixonar por você. As palavras caíram no ar como granizo, fortes, reais, inesperadas. Senti. O mundo girar, ele se aproximou devagar, com um olhar que misturava arrependimento, desejo e medo. Eu me pego pensando em você o tempo todo. Seu cheiro, sua voz, a forma como morde o lábio quando está nervosa. Sua mão tocou meu rosto com uma delicadeza que contrastava com a intensidade da sua presença. E isso me apavora. Por quê? Ele hesitou. Porque amar é perder. E eu já perdi tudo uma vez. Família, confiança, liberdade. Agora eu tenho você. E se te perder? Sua voz falhou. Não sei se sobrevivo. Fiquei ali, parada, com lágrimas nos olhos. Aquele homem que parecia feito de ferro, agora estava nu por dentro, mostrando feridas que ninguém jamais tinha visto. Leonard, sussurrei, tocando o peito dele. Eu também estou assustada, mas você não está sozinho nisso. Ele segurou meu rosto com as duas mãos, o polegar acariciando minha pele como se tentasse decorar cada milímetro. Você é a única coisa que me faz querer ser um homem melhor. E então, ele me beijou. Dessa vez, sem urgência, sem posse. Um beijo calmo, profundo. Como se dissesse, fica. Como se ele não quisesse mais me ter, mas me merecer. Seus braços me envolveram e seu corpo me colou ao dele, quente e firme. Sentíamos um ao outro em silêncio, enquanto nossos corações batiam no mesmo ritmo. A noite foi diferente. Fizemos amor devagar, de olhos abertos, como se tentássemos enxergar a alma um do outro. Sem pressa, sem palavras, só dois corpos se reconhecendo e duas almas se perdoando. Naquela madrugada, percebi que algo havia mudado. Ele não era mais o homem que me comprou. Era o homem que me amava, mesmo sem saber o que fazer com esse amor. E eu já não queria escapar. A manhã chegou devagar, com o sol invadindo o quarto em feixes dourados. Eu abri os olhos e o vi ali, deitado ao meu lado, com um braço em volta da minha cintura como se tivesse medo que eu sumisse. Leonard, o homem mais poderoso que eu já conheci, agora dormia com o rosto relaxado como um menino. Eu fiquei observando cada detalhe. A barba por fazer, os cílios longos, os lábios que haviam me dito "eu te amo" com o corpo, mesmo sem usar palavras. E foi naquele instante que entendi. Eu não era mais prisioneira desse contrato. Eu estava presa a ele por escolha. Quando ele despertou, nossos olhares se encontraram. E não houve bom dia. A tensão entre nós falou mais alto. Você ficou me olhando enquanto eu dormia? Ele murmurou, rouco, com a voz grave e quente. Talvez. Respondi, mordi o lábio, provocando. Ele ergueu uma sobrancelha e, num movimento ágil, me puxou. Para cima dele. O lençol escorregou dos nossos corpos, e tudo que restou foi pele contra pele. Você sabe o que faz comigo, não sabe? Eu sorri sentindo meu corpo aceso, vivo, completamente em chamas por ele. Me mostra. O sorriso dele se desfez. No lugar, surgiu um olhar intenso, faminto. Era como se ele tivesse esperado por isso a vida inteira. Você não faz ideia do quanto eu pensei nisso. Ele sussurrou, antes de colar seus lábios nos meus. O beijo foi quente, profundo, desesperado. Ele me explorava com as mãos como se estivesse me redescobrindo. Cada toque era firme, mas cheio de adoração. Seus dedos deslizavam pela minha pele como se soubessem exatamente onde me fazer perder o controle. Eu gemi baixo e ele rosnou no meu ouvido. Essa noite, você é só minha. Sempre fui. Confessei, arfando. Ele me virou na cama com um domínio absoluto do próprio corpo e do meu. E então, me amou de novo. Dessa vez, com mais intensidade, mais ousadia, mais entrega.
Seus olhos não desgrudavam dos meus, como se quisesse gravar minha reação em cada momento. Eu sentia como se estivesse caindo, mas em queda livre para os braços dele. A cada movimento, a cada suspiro, ele repetia em silêncio: "Você é minha, minha, minha." E eu queria ser. Completamente. Sem volta. A respiração dele ficou mais ofegante. O corpo tenso, os músculos se contraindo sob mim. E quando chegamos juntos ao ápice, eu soube. Não era só desejo. Era algo maior. Era amor, envolto em paixão e posse. Ficamos deitados em silêncio, suados, conectados, com os corações disparados e as mãos entrelaçadas. "Você me destruiu, Evelyn," ele disse com um sorriso quebrado. "E você me refez." Sussurrei. Ele me puxou para seu peito e me cobriu com um lençol. Ficamos assim por horas. Nenhum de nós precisava falar. Mas dentro de mim, algo começava a mudar. Porque amar Leonard significava também enfrentar os fantasmas dele. E havia um segredo no fundo dos olhos dele. Algo que ele ainda não me contara. E quando ele saísse, naquela manhã para resolver negócios, eu descobriria que o contrato que me trouxe até aqui escondia uma cláusula que poderia nos separar para sempre. Eu descobri a cláusula escondida no contrato naquela manhã. Se a esposa contratada se apaixonar pelo contratante, o casamento deve ser encerrado imediatamente, sem direito à herança ou qualquer vínculo emocional. Era cruel. Era frio. Era a prova de que Leonard acreditava que o amor era um risco que não podia correr. Mas ele já tinha perdido essa guerra. Porque eu o amava, com cada célula do meu corpo. E agora, ele teria que escolher entre o controle ou o coração. Quando ele voltou do negócio que foi resolver, encontrei-o na sala, tenso, com a gravata frouxa e os olhos sombrios, como se já soubesse que eu tinha lido. "Evelyn," ele começou, mas eu o interrompi. "Você ia me deixar, não é?" Ele me encarou em silêncio. E então falou. "Era o plano. Desde o início. Eu achei que poderia fingir, usar o contrato, controlar tudo. Mas você me desmontou. Eu me aproximei, com o coração despedaçado. Por que isso está no contrato, Leonard?" Ele fechou os olhos, exausto. "Porque amar é perder. Amar é abrir mão do controle. E eu perdi a mulher. Que mais amei por isso. Jurei que nunca mais." "Então por que me prendeu aqui?" Perguntei com lágrimas nos olhos. "Porque eu me apaixonei no momento em que você assinou aquele papel. E isso me aterrorizou. Você me pertencia. Mas eu era quem estava preso." Ficamos em silêncio. A dor era insuportável, até que ele se ajoelhou. Ali mesmo, no meio da sala dourada onde tudo começou, ele tirou uma caixinha do bolso, abriu e revelou um anel simples, mas com um brilho que me cegou. "Esqueça o contrato. Esqueça o dinheiro. Casa comigo, Evelyn. De verdade. Sem cláusulas. Sem prazo. Só amor." Minhas pernas tremiam. "Você está me pedindo em casamento?" Ele assentiu, os olhos marejados. "Estou implorando." Eu sorri entre as lágrimas e pulei nos braços dele. "Sim. 1000 vezes sim." Ele me levantou no colo e girou, rindo como um menino. O homem frio, calculista, milionário. Estava apaixonado. Naquela noite, ele me levou para a suíte principal. Nada era mais sobre contratos ou obrigações. Ele me despiu com cuidado, com reverência. Como se meu corpo fosse sagrado. Como se estivesse descobrindo um segredo precioso. "Agora você é minha esposa," ele sussurrou no meu ouvido. "E eu sou seu. Para sempre." Nos amamos com intensidade e ternura. Cada toque dizia: "Você é o lar que eu nunca soube que precisava. O homem que comprou meu nome. Agora me dava o sobrenome por escolha." Meses depois, estávamos casados diante do mar, sem contrato, sem pressa.
Apenas nós dois. E eu juro, nunca vi Leonard chorar. Mas naquele altar, ele chorou. De amor, de gratidão, de redenção. Hoje, quando me pergunta se eu me arrependo de ter assinado aquele papel, eu rio. Foi o melhor erro da minha vida. E ele sorri com aquele olhar de posse e ternura que só ele tem. Não foi um erro, foi destino. Porque às vezes, o amor nasce de onde menos se espera. E quando nasce, nenhum contrato pode impedir que ele vença. Agora me conta. Você aceitaria um contrato de amor com um bilionário desconhecido? Sim ou não? E eu vejo você no próximo romance. Tchau, tchau.